Agora eu vou alinhar uma coisa que eu tô falando, tá? Quando eu estou falando de tempo de estudo, eu estou incluindo assistir aula e fazer exercícios. O que você quer dizer, Bruno? Eu quero dizer que se você cria uma expectativa de que você vai estudar, fazer aula e assistir aula e fazer exercícios mais do que 8 horas por dia... Com qualidade? Né? Com qualidade você pode estar caminhando para ter um problema sério. Né? 14 horas por dia, cara, não cria expectativa que vai ser um problema. 12 horas por dia é o tempo que sobra depois de você dormir e comer. Então, você vai ter um tempo que vai ser entre 12 e 7 horas por dia de estudo e não vai destruir muito a sua cabeça. Se eu ficar ali mais perto das 8 horas por dia, eu vou ter uma experiência bacana de estudo, se eu estiver estudando direitinho. Se eu começar a caminhar, passar de 8 horas, eu estou começando a comprometer a minha saúde mental. Se eu passar das 8 horas de estudo, não quer dizer que eu possa estudar nessas 8 horas de qualquer jeito. É isso que eu queria falar, porque aí você fala assim, você tem que estudar 8 horas por dia então. E aí a pessoa estuda 8 horas direto. Tô com vontade de ir no banheiro? Vou. Tô com vontade de comer? Vou. Mas assim, não são 8 horas de estudos organizadas. Você acha que essa organização no horário faz a diferença, professores? Faz muita diferença. A Lu acompanha mais os alunos da tutoria, vê os horários lá que os meninos seguem, ela pode falar melhor sobre isso. Faz, com certeza. Assim, é uma coisa até que a gente já conversou no podcast aqui semana passada, né? Respeitar a fisiologia do organismo. A gente conversou no podcast da concentração, respeitar esse tempo de foco. Tudo isso tem que contar, né? E tudo isso serve de parâmetro para o aluno poder organizar a forma como ele vai distribuir essas 8 horas, a forma como ele vai distribuir as tarefas, que é outra coisa que conta. O que ele vai fazer dentro das 8 horas? Como ele organiza? Então, por exemplo, é 8 horas assistindo aula, um dia assiste 8 horas de aula, no outro dia faz 8 horas de exercício? Não dá, não pode. Vai dar errado. Como que organiza as tarefas dentro desse período de 8 horas também vai fazer diferença, entendeu? Outra coisa, eu vou estudar um dia 8 horas só de matemática, o outro dia eu vou estudar 8 horas só de biologia. Também vai dar errado. Então também não é só uma questão de tempo, mas como que o aluno se organiza dentro desse tempo e as tarefas que ele organiza para fazer dentro desse mesmo tempo, entendeu? Uhum. Não é só uma questão, eu tenho 8 horas para estudar. Não é só isso. Não são 8 horas de estudo ativo, né? Não, as 8 horas são ativas, só não é ininterrupto. Vamos voltar um pouquinho, um passo atrás aqui. Por que a gente está falando? Como passar... Nossa, estou solucionando, desculpa. Como passar na universidade pública sem estudar 14 horas por dia? Esse é o objetivo. Por que às vezes a gente chega nesse ponto de estudar 14 horas por dia? Porque as pessoas que querem passar na universidade pública, principalmente nos cursos mais concorridos, já entenderam que existe uma competição. E a primeira forma de você ganhar espaço numa competição é fazer mais. Quando uma competição ela é muito simples, não tem ninguém assim querendo ganhar muito e tal, tá começando a competição, você vencer aquela competição é ganhar mais, é fazer mais. Então vamos pensar futebol. O futebol no Brasil é um esporte muito popular, mas o futebol masculino é muito popular. O futebol feminino não é muito popular ainda. Né? Tá começando agora, então não tem todo o profissionalismo ainda. Eu não estou dizendo que deve ter ou que não deve ter, é uma característica. Agora que estão começando a investir. Em outros países, Estados Unidos, na Europa, Suíça, é super desenvolvido. No Brasil é novo, né? E é um esporte bacana que o pessoal gosta, então, pessoal, vamos investir no futebol e vamos investir no futebol feminino. Tanto é que a seleção brasileira feminina é uma das melhores do mundo.
como é um esporte que está começando, a competição ainda não é muito alta. Aí, aqui no Brasil, ganha quem acaba treinando mais. Time do Corinthians. Por exemplo, o time do Corinthians acaba treinando mais, Mas traz os melhores jogadores. As meninas do Corinthians são as melhores, elas Isso. ganham assim de lavado. Agora, um time do Brasil de futebol masculino, tipo o Palmeiras, que vai disputar o Mundial, treina muito mais horas por semana do que o time do Chelsea, que é o outro concorrente do Mundial. E o time do Grêmio, quando disputou o Mundial com o Real Madrid, treinava muito mais horas por dia, por semana, do que o Real Madrid. Lá na Europa o treinamento é diferente, eles treinam em um período, às vezes em meio período, às vezes em um quarto de período. Aqui no Brasil é um período, muitas vezes 2. Mas isso não foi suficiente para o time do Grêmio ganhar do time do Real Madrid. Porque o time do Real Madrid era melhor, tinha jogadores melhores, tinha uma organização melhor, tinha um preparo físico melhor. Então não é simplesmente treinar mais. Quando a competição vai aumentando muito, você tem que ser mais eficiente. A gente vê muito isso na natação. Na natação, os caras treinam os movimentos nos mínimos detalhes. No atletismo também. Os caras treinam muito a largada, treinam muito a corrida, treinam muito a chegada, porque eles vão buscando a eficiência. E uma vaga para medicina, engenharia, direito, ou outro curso muito concorrido numa universidade pública, é um nível de competitividade muito alto. Não é suficiente a pessoa estudar mais. Ela precisa ter um estudo mais eficiente, para que aquele tempo que ela está se dedicando aos estudos, ela consiga absorver o máximo de conteúdo e se preparar melhor para a prova. Entendeu? Não estou dizendo que a pessoa não tem que se esforçar, mas muitas vezes o esforço não é simplesmente fazer durante mais tempo. É fazer com mais intensidade, com mais eficiência. Na Europa, quem acompanha o futebol sabe disso. Quando você vê os treinos dos times, vê os jogadores falando, os jornalistas, eles falam assim, olha, na Europa eles treinam menos, só que o treinamento é mais intenso. Enquanto no Brasil o treinamento tem de manhã e um pedaço de tarde, e aquele toquinho de bola e tal, e às vezes muita descontração. Na Europa eles fazem treinamentos que é 10, 15 minutos de aquecimento e depois tem 1h30, 2 horas de treino mesmo, de jogo, de replicando a partida, né, com muita bola. Então é isso que a pessoa precisa ter consciência. Ah, Bruno, você está me dizendo que existe uma chance que se eu estudar 13, 14 horas por dia, a minha chance de passar ela não é maior do que a de alguém que estuda 8 horas por dia? Não, não é. Porque depende muito da forma como a pessoa estuda e da forma como ela aproveita esse tempo. Então não é o quanto, mas o como você usa esse tempo. Tem um mínimo para passar. Ah, como que chega nesse mínimo para passar? Você tem de estudo por dia. Você tem que ver como estudam seus concorrentes. A gente tem os dados aqui, né? A gente tem alguns alunos e os que passam em medicina na USP, na Unicamp, eles estudam pelo menos 8 horas por dia, segundo o que a gente mede.